قصة سيدنا إدريس عليه السلام, a história do profeta Enoque, que a paz esteja com ele. Há milhares de anos, e desde o começo da criação, viveu um nobre profeta que se chamava Idris, que a paz esteja com ele. Ele viveu na época de Adão, pai da humanidade, sendo que esteve presente durante 308 anos na vida de Adão. Nossa, que coisa, vovô! Isso significa que Idris era um dos primeiros profetas. Sim, Ahmed, ele era como você disse. Ele recebeu a profecia depois de Adão e seu filho Shite, que a paz esteja com ambos. Deus, o Altíssimo, escolheu Idris e o descreveu como profeta e um homem veraz. São informações muito importantes, devo decorá-las. Você deve decorar todas as informações, e não somente essas, Ahmed. Fique sabendo que Idris foi o primeiro homem a escrever. O nosso amado profeta, Mohammed, que a paz esteja com ele, foi perguntado sobre a Escritura. E ele respondeu que foi um profeta que iniciou a escrita. Ele se referia ao profeta Idris, que a paz esteja com ele. O profeta Idris foi mencionado no Alcorão Sagrado 2 vezes. Deus, o Altíssimo, disse: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. Disse também: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. E recorda-te de Ismael, de Idris, Enoque e de Duquif, porque todos se contavam entre os perseverantes. E menciona no livro a história de Idris, porque foi um homem de verdade e um profeta, que elevamos a um estado de graça. Deus elevou Idris para o 4º céu, e de lá ele viu nosso amado profeta Mohammed, que a paz esteja com ele, quando este fez a viagem noturna. Anás, que Deus esteja satisfeito com ele, narrou que quando o anjo Gabriel, passou com o profeta Mohammed, que a paz esteja com ele, perto do profeta Idris, este disse: Seja bem-vindo ao profeta virtuoso e irmão virtuoso. O profeta Mohammed perguntou: Quem é ele? Foi respondido: Este é Idris. Foi narrada uma história sobre a elevação do profeta Idris para o 4º céu. Deus disse a Idris: Eu elevo todo dia suas ações equivalentes a todas as ações de todos os filhos de Adão. Idris queria fazer mais ações que os outros. Ele conversou com um anjo amigo dele e disse para ele: Deus me revelou que todo dia são elevadas minhas ações equivalentes a todas as ações de todos os filhos de Adão. O anjo perguntou: O que você espera de mim? Idris respondeu: Conversa com o anjo da morte para adiar a minha morte e assim faço mais ações. O anjo levou o profeta Idris com ele até o céu. Quando chegaram ao 4º céu, encontraram o anjo da morte. O anjo disse para o anjo da morte sobre o pedido do profeta Idris. O anjo da morte perguntou: Você viu Idris? O anjo respondeu: Ele está aqui. O anjo da morte disse: Que estranho. Foi enviado e ordenado para tirar a alma de Idris no 4º céu e perguntei: Como faço para tirar a alma dele no 4º céu, sendo que ele mora na terra? Então o anjo da morte tirou a alma do profeta Idris, que a paz esteja com ele, no 4º céu. Essa história é uma história muito interessante e também cheia de lições. النهاية, fim. قصة سيدنا نوح عليه السلام, a história do profeta Noé, que a paz esteja com ele.
Antigamente, Deus, o Altíssimo, enviou Noé para seu povo depois que se espalhou nesta época a adoração de estátuas. Ele era o primeiro mensageiro enviado por Deus para os humanos. Ele foi considerado um dos mensageiros inflexíveis. Deus o enviou para o seu povo, que faziam estátuas de pessoas virtuosas que já morreram, como Ud, Suai, Yauk, Nassan. Depois de um tempo, Satanás os incentivou para começarem a adorar essas estátuas. Noé, que a paz esteja com ele, viu que um grupo de pessoas de seu povo adorava uma estátua e disse para eles: quem é esta estátua que vocês estão adorando em vez de adorar a Deus? É Ud, você o desconhece? Noé respondeu, mas Ud era um dos homens virtuosos de Deus. Nós o adoramos por isso, e nossos pais o adoravam antes de nós. Noé respondeu: vossos pais não adoravam. Satanás foi quem foi até a casa de seu filho e bateu na porta. A esposa de Ismael saiu para atender e Ibrahim perguntou: cadê seu marido? Ela respondeu: foi buscar o nosso sustento. Ibrahim perguntou: como estão as coisas por aqui? A esposa respondeu: estamos passando necessidade. Ibrahim disse: avise seu marido quando voltar, para mudar a soleira da porta. Quando Ismael voltou, perguntou à sua esposa: alguém nos visitou? Ela respondeu: sim. Ismael perguntou sobre o visitante. A esposa respondeu: não sei quem era. Ismael disse: descreva-o para mim. A esposa descreveu Ibrahim para seu marido e este disse: ele pediu alguma coisa? A esposa respondeu: sim, o visitante pediu para trocar a soleira da nossa porta. Ismael disse: aquele homem era meu pai. Ele ordenou para que eu me divorcie de você. Pode ir para sua família. Ismael se casou com outra mulher. Num dia, Ibrahim voltou para saber notícias de seu filho. Ele bateu na porta e a esposa de Ismael perguntou: quem é? Ibrahim perguntou: onde está seu marido? A esposa respondeu que ele foi buscar o sustento da família. Ibrahim perguntou sobre a vida da família. A esposa respondeu: louvor a Deus, estamos bem. Ibrahim disse: quando seu marido voltar, diga a ele para guardar a soleira de sua porta. Quando Ismael voltou, perguntou à sua esposa: alguém nos visitou? Ela respondeu: sim, e ele era um senhor muito velho. Ismael perguntou sobre o que o visitante queria. A esposa respondeu: ele queria saber sobre a nossa situação. Ismael perguntou: ele disse alguma coisa para você? A esposa disse: sim, Ismael. O homem velho pediu para que você guardasse a soleira da sua porta. Ismael pediu, então, para sua esposa descrever o homem. A esposa descreveu Ibrahim para o seu marido, e ele soube que o visitante era seu pai Ibrahim. Ismael disse: era o meu pai, e ele pediu para que eu te preserve como esposa. Depois de um tempo, Ibrahim voltou mais uma vez e se encontrou com seu filho Ismael. Ele disse: oh, meu filho, Deus me ordenou para fazer algo.
Ismael respondeu: execute a ordem divina. Ibrahim perguntou: você me ajudaria? Ismael respondeu que sim. Ibrahim disse: Deus me ordenou para construir uma casa para ele neste lugar. Ele apontou para um lugar alto. Ibrahim e Ismael começaram a construir a Al-Kaaba. Ismael trazia as pedras e Ibrahim construía até que o edifício ficou alto. Depois, Ibrahim trouxe a pedra negra e a colocou na Al-Kaaba e terminaram a obra dizendo: ó Senhor nosso, aceita de nós, pois tu és oniovinte sapientíssimo. Então, quer dizer que foram Ibrahim e Ismael que construíram a Kaaba, vovô? Essas são informações muito interessantes e também importantes. Sim, Ahmed, sim. Ismael tinha 12 filhos homens. Ele foi enterrado no Egito, perto de sua mãe, Hajar.